Agora faltam 20 minutos para as 8 da manhã. Vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira. Nós temos imagens de Campinas que foram captadas há pouco pelo cinegrafista Luca Arantes. Você vê aí a bela imagem, né, da cidade de Campinas durante a madrugada. Tivemos 23 graus, agora os termômetros estão na casa dos 25. A máxima chega aos 30 graus. O dia deve ser de sol com nebulosidade e possibilidade de pancada de chuva durante a tarde e no início da noite. Olha, as chuvas dos últimos dias levaram a vazão do rio Atibaia em Campinas, que registrou o maior volume em um ano. O manancial é responsável por 95% do abastecimento da cidade. Nesta quarta-feira, o cenário do rio Atibaia, na altura de Sousas, estava diferente. Nada de pedras como nos últimos meses. Desta vez, o que se via era muita água. Tá bem mais bonito, né? Mais água seria melhor. Era uma pena de ver o rio como que estava. O cenário mudou bem. O motivo para a mudança? As chuvas que caíram na região nos últimos dias e fizeram com que a vazão do Atibaia, responsável pelo abastecimento de 95% da cidade de Campinas, atingisse na terça-feira 37,9 metros cúbicos por segundo, o maior volume em um ano. Nesta quarta, a vazão média era de 26,36. No ponto de captação da Sanasa, chegou a 36,2. Se parar de chover, a tendência é que o volume volte a cair e a situação volte a se agravar. A alternativa haveria se tivesse reservatório. Como não temos essa opção de reserva, nós dependemos da vazão do rio. Então, caiu a vazão do rio, quando ela atingir uma vazão que não é suficiente para o abastecimento, quando chegar naqueles níveis de alerta, você tem que reduzir o consumo, reduzir a captação. Reduzindo a captação, não atende a todos os usuários a todo tempo, então inicia-se um racionamento ou um rodízio de abastecimento. Com o aumento no volume dos rios da região, o sistema Cantareira se manteve em 5,1% da capacidade. Mas, apesar da melhora no nível dos rios, a situação preocupa. A média de chuvas em janeiro ainda está abaixo do esperado. Até agora, choveu 157,7 milímetros, sendo que eram esperados 280. Hoje, apesar da chuva estar melhor, em relação à precipitação, nós estamos numa situação melhor do que o ano passado, nos encontramos numa situação pior, porque os reservatórios já foram utilizados. Nós estávamos com reservatório em nível positivo o ano passado, e hoje nós estamos com negativo. O risco alto de racionamento levou o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, a pedir uma reunião com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e outros prefeitos da região para discutir o assunto. A data ainda não foi marcada. Vamos agora aos destaques do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Começamos com a edição de hoje do Jornal Metro. Bom dia, Tiago Prudente. Bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. E o Metro traz destaque hoje uma matéria que fala da rua Pascoal Norte, no bairro Taquaral. Os moradores de lá têm enfrentado problemas com a questão dos ônibus. São 4 linhas que passam pela rua, um total aí de 220 ônibus por dia. Então tem causado rachaduras nos muros, já foram registradas quebras de vidros de casas quando esses ônibus passam, porque eles causam a trepidação. Os moradores estão reclamando há muito tempo, a INDEC disse que reduziu o número de veículos lá, mas é uma reclamação constante e você confere esse destaque no Metro de hoje. Fora a cultura, programação do cinema aí pro final de semana. É isso, Sena, esse é o destaque do Metro de hoje. Até a próxima. Ok, Tiago, obrigado. Vamos agora à Rádio Bandeirantes AM 1170. O seu destaque, Gustavo Carvalho, bom dia. Oi, Sena, bom dia para você e bom dia para você também ligado na tela da Band. Hoje aqui na Rádio Bandeirantes nós também vamos repercutir a alta do etanol. Isso porque esse combustível está aí com o valor mais alto dos últimos 10 anos. A média de preço é mais alta dos últimos 10 anos. E hoje aqui também na Rádio Bandeirantes nós vamos falar sobre o judô no quadro Vida Saudável. Nós vamos falar sobre a origem desse esporte, as regras e como incentivar o seu filho a começar a praticar. E ainda você também acompanha as principais notícias do dia e uma entrevista com o secretário de Cultura, Ney Carrasco, para fazer um balanço sobre a cultura neste ano que passou e também agora os projetos para 2015. Você não pode perder. Rádio Bandeirantes em AM 1170 e também pela internet em rb1170.com.br. Sena, é com você.
Ok, Gustavo, obrigado. Na semana que vem, os alunos das escolas municipais de Campinas voltam às aulas. Mas nas 199 unidades administradas pela Prefeitura, está faltando um documento importante e que pode comprometer, segundo especialistas, a segurança de alunos e funcionários. É o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O documento é uma garantia de que prédios públicos e particulares possam ou possuem condições de segurança contra incêndio. Mesmo sem o laudo, na próxima segunda-feira, os 50 mil estudantes que frequentam as escolas municipais vão voltar às aulas. Para o presidente da Associação Regional da Habitação, a segurança de alunos e funcionários está comprometida. A segurança está comprometida, sem dúvida alguma. E está comprometida num segmento que eu acredito ser prioritário, que são as crianças. Você tem que prever todas as rotas de fuga, se as pessoas não vão ser pisoteadas, porque não é só a instalação do equipamento. Tem alturas de degrau, tem uma porção de outras regrinhas que, quando não é atendido, pode gerar outros problemas que não seja só pelo fogo. O documento serve para certificar que os prédios possuem condições de segurança contra incêndio, como, por exemplo, extintores, hidrantes e saídas de emergência. Apesar de existir uma lei estadual desde 2011 que obriga prédios públicos e particulares a possuírem o laudo, o poder público diz que só soube da falta do documento nas escolas no fim do ano passado. Desde o início da gestão do prefeito Jonas Donizete, nós estamos fazendo um trabalho de regularização de todos os próprios municipais. E identificado que as escolas não possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, nós estamos agora providenciando um sistema de contratação de empresa que possa organizar e sistematizar para que a gente possa obter os laudos de todos os próprios municipais, nesse momento, principalmente as escolas. Para tentar regularizar a situação, a Prefeitura já fez um levantamento do que é necessário ser avaliado em todas as unidades. Uma empresa deve ser contratada até o final do primeiro semestre, por meio de licitação, para verificar a situação dos prédios. Depois disso, todas as readequações necessárias serão feitas. Aí, então, a administração pode dar entrada no AVCB. Nós vamos estabelecer um cronograma, mas já vamos iniciar o trabalho. Acho que o importante é isso. Caso seja necessário fazer uma obra de grande porte, os trabalhos vão ser realizados nas férias escolares. Para o presidente da Abicamp, regularizar os possíveis problemas das unidades pode custar caro aos cofres públicos. Uma escola pequena se resolve simplesmente com extintores. Agora, uma escola maior, você vai ter que fazer hidrante. Hidrante exige reservatório subterrâneo, reservatório elevado, todo um sistema de combate a incêndios, às vezes até acesso do caminhão a determinadas áreas. Então, dependendo da estrutura que está montada, é bastante complicado. Tem um custo muito mais elevado do que se prevenido antes de fazer. O Grupo Bandeirantes de Comunicação apurou ainda que as 160 escolas estaduais da cidade também não têm o auto de vistoria. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou apenas que as unidades possuem extintores e que os funcionários têm orientação para prevenir incêndios. O Corpo de Bombeiros de Campinas informou que é de responsabilidade do proprietário ou do responsável pelo uso do prédio o pedido de regularização junto à corporação. E o secretário municipal de administração, Silvio Bernardim, afirmou ainda que os novos prédios públicos estão sendo construídos dentro da legislação atual. Bom dia, pessoal. Nós vamos sair de Campinas hoje e vamos para Pedreira. O Ministério Público da cidade pediu nesta semana a cassação do prefeito Carlos Evandro Polo por improbidade administrativa. A promotoria está alegando que o prefeito contratou shows de uma banda sertaneja e serviços de infraestrutura para uma festa de rodeio sem licitação pública. O Ministério está entendendo que houve irregularidade porque o prefeito deveria ter feito uma licitação, já que tinham outras empresas para participarem, para prestar esse serviço de infraestrutura, mas dispensou e gastou R$200 mil. O Ministério Público também está questionando o valor gasto. Segundo a promotoria, inicialmente a Prefeitura da cidade gastaria R$76 mil com serviços de infraestrutura. Desistiu da licitação, que chegou a ser aberta, cancelou essa licitação e, de repente, o prefeito simplesmente decidiu, então, contratar de forma direta uma empresa que ficou responsável pela execução dos serviços de infraestrutura e a contratação de uma dupla sertaneja. Então,
Então, a promotora pediu na justiça que que o prefeito seja cassado, que ele tenha os seus direitos políticos suspensos por 8 anos e que ele devolva R$400 mil aos cofres públicos, ou seja, ela pediu uma multa pelo gasto indevido. A justiça ainda não se pronunciou, a promotora também junta, né, e pede também que a empresa que executou esses serviços e que fez a contratação da dupla sertaneja também seja indiciada no processo. A justiça ainda não se pronunciou e eu tentei falar com o prefeito da cidade e ele alegou que não vai comentar o assunto, já que ele ainda não foi notificado oficialmente. Lembra que na segunda-feira eu comecei a semana dizendo que o Ministério Público estava de olho nos prefeitos da RMC. Então, este já é o segundo prefeito da nossa região em que o Ministério Público vai à Justiça para tentar impedir que eles tomem medidas irregulares. Gente, eu volto amanhã. Até. Quem abastece o carro com álcool já deve ter percebido que o reajuste chegou às bombas de alguns postos. Os consumidores já preparam o bolso para o aumento da gasolina, que não passa da semana que vem. A opinião sobre o preço do combustível é uma só. Eu acho altíssimo, né? Está muito caro. E o humor das pessoas piora ainda mais quando elas recebem a notícia de que a safra da cana-de-açúcar não foi boa e vem mais aumento por aí. Vai ser pior, né? Já não estamos em recessão, agora aguentar mais um preço a mais, né? Paciência, né? Foi o que o povo escolheu. O consumidor deve sentir, primeiro, o impacto do preço mais alto do etanol. A maioria dos postos de combustíveis ainda mantém o preço na faixa de R$ 1,99, já que ainda não chegou a remessa das refinarias com o reajuste. Mas, segundo o presidente do sindicato que representa os revendedores, alguns estabelecimentos já começaram a praticar o novo valor, que gira em torno de R$ 2,19 o litro. Enquanto você tem o estoque com o preço antigo, é praticado o preço antigo. À medida que os postos recebem o produto com o novo preço, isso vai sendo repassado. Isso é um processo que leva alguns dias para acontecer. E a partir da semana que vem, os preços mais elevados devem pesar no bolso também de quem abastece o carro com gasolina. A previsão é que o litro do combustível, que atualmente é vendido a R$ 2,99, na maioria dos postos, chegue na casa dos R$ 3,20. O aumento se deve à volta da cobrança de alguns impostos, como a CID, o PIS e COFINS, que são cobrados na cadeia desse setor. Para complicar ainda mais, o comércio varejista afirma que atualmente não é possível prever como vai ficar o mercado nos próximos meses. Vai depender das políticas de governo, a situação da Petrobras também, enfim, isso daí não depende muito do nosso setor de revenda, depende das políticas públicas. E daqui a pouco tem as notícias do esporte. Não saia daí, o Acontece Regional volta já.